Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos definir aqui o que para nós compreendemos como filosofia. Então, o que é filosofia? Essa aula faz parte do curso Filosofia da Religião, ok? Para iniciar a aula, nós vamos aqui passar um trecho de um filme para que a gente possa iniciar o processo da aula. Deixa eu só uma paciência aqui, que é a dificuldade tecnológica, mas a gente consegue superar isso. Vou sair aqui um pouquinho para vocês assistirem. Aqui a gente tem então um trecho de uma minissérie, o nome dela é Merli, onde trata justamente dessa questão da filosofia. É um professor de filosofia que está ensinando filosofia para alunos do ensino médio. Ok? Vamos lá. T'explicaré una història. El mite de la caverna. Tanca el llum. Seu, escolta, això ho tens fet un fàstic. El proper dia ho vull veure net. D'acord? Seu. Mira, això és una cova. Dins de la cova hi ha uns homes lligats pels peus i pel coll des de fa molt de temps que només poden mirar endavant. Darrere seu hi ha un mur i més enllà del mur un foc encès. Els homes que mantenen el foc fan bellugar unes figures per damunt del mur que es projecten a la paret de la cova. Ho veus? Els presoners pensen que les ombres que veuen reflectides són la realitat, perquè és l'única cosa que poden veure. Em segueixes? Un dels homes aconsegueix alliberar-se de les cadenes i surt a l'exterior de la cova. El sol li cega els ulls, però a poc s'acostuma a la llum i descobreix que la realitat és la de l'exterior i no les ombres de la cova. Ok, então o professor aí ensinando o mito da caverna. Então, nossa aula de hoje é o que é filosofia. Vamos utilizar esse livro aí do Senso Comum, uma Consciência Filosófica, do Demirval Saviani. Vamos lá, então. Além do livro de Saviani, a gente vai utilizar também o livro da Marilena Chauí, Convite à Filosofia, para poder definir aqui nosso objeto de estudo de hoje. Ok? Eu vou utilizar os slides porque dá para você acompanhar a linha de raciocínio que eu vou seguindo e eu vou usar algumas imagens para ficar mais evidente para você aquilo que a gente quer que você, no final dessa aula, compreenda. O problema da gente hoje é explicar para você o que é filosofia. Professor, tem vídeo de 10, de 15, de 20 minutos, até de 5 minutos, explicando o que é filosofia. Esse não é nosso intuito. Esse curso aqui é um curso de nível de graduação. E ele traz em si a responsabilidade de usar autores, dizendo onde é que estão as fontes, para que vocês depois possam ler. Lembrando, essa aula não substitui os livros, muito pelo contrário. E vocês possam ler as obras e, assim, ter uma compreensão melhor do que foi explicado aqui. Então, a aula é justamente para abrir caminho para você ler. A aula não substitui o livro. É para você ler as obras também, ok? Por isso que nosso curso ele não é curso de 10, 15 minutos. Ele vai permear aí 50 minutos, ou seja, uma aula propriamente dita. Às vezes passa um pouco mais, às vezes a gente diminui pouca aula, mas enfim, tá? É uma aula a nível de graduação. Se você tem interesse, assista na sua
de forma integral. Se você vê que não é para você, você tem outros canais também que podem atender, talvez, com mais facilidade de você compreender o conteúdo, ok? Então vamos lá, então. Então a gente vai usar aí a Xiaoyi. O primeiro tópico que a gente vai tratar é falando sobre a filosofia na formação do ser humano, ok? Então, qual é o objetivo nesse sentido? É entender a finalidade e a tarefa da filosofia na formação humana. Então, para isso, a gente trouxe algumas questões provocativas no seguinte sentido: como a filosofia nos ajuda a compreender os fenômenos sociais? Então, nós estamos dentro da sociedade. De que forma a filosofia pode ajudar a gente a compreender essa sociedade? Como a filosofia contribui para a nossa humanização? Então, a gente sabe que gato, cachorro, periquito, papagaio não tem como filosofar, são animais. Nesse sentido, como é que a filosofia ajuda a gente a se distanciar do processo de animalização, ou seja, nos humanizar? A gente sabe aí, ou pelo menos a gente acredita que boa parte saiba, o quanto a filosofia ela é significante e ela tem uma relevância. Por isso, a filosofia ela é uma palavra conhecida. Alguém já ouviu falar no bar, alguém já ouviu falar na praça, alguém já ouviu falar na escola, alguém já ouviu falar na universidade, na sua conversa cotidiana. Mas será que as pessoas conseguem realmente definir o que é filosofia? Então, aceita-se que existe uma dimensão filosófica na ação humana e que a filosofia ela é muito importante no processo de educação. Então, a educação deve ter uma orientação filosófica. Nesse sentido, a filosofia ela é essencial a todo e qualquer ser humano. Então, assim, a concepção que nós estamos trazendo de filosofia não é uma única definição. Há várias definições. Então, se você for lá no Deleuze-Guattari, a filosofia tem uma definição. Se você for no Galo, que é um filósofo brasileiro, ele vai ter uma definição. Se você for lá em Kant, se você for lá em Marx, mas aqui nós vamos trazer uma definição, não a definição de filosofia. Nós não partimos que existe só uma, mas nós partimos que nesse canal essa é a concepção de filosofia que nós vamos utilizar, ok? Certo. Nesse sentido, a gente precisa entender qual é a necessidade de filosofar. Então, o que leva o ser humano a filosofar? Qual é o ponto de partida da filosofia? Então, o Demerval Saviani vai dizer o seguinte, que a filosofia ela surge de uma necessidade de reflexão. Uma reflexão de quê? Primeiramente, a gente vive nossa vida normalmente, ou seja, sem nenhuma interrupção. Mas, em determinado momento, quando algo interrompe esse ciclo, a gente precisa fazer uma reflexão do que é que está interrompendo esse ciclo. Uma vez que foi interrompido, eu preciso refletir sobre. E refletir sobre é saber o que é que está interrompendo o processo e a possibilidade de eu vivenciar o meu estar nesse mundo. Então, para isso, é a filosofia. Ou seja, a filosofia ela vem justamente nessa necessidade de refletir sobre um problema que está posto para mim, que é um impeditivo de eu viver a minha vida. Então, qual é o ponto de partida da filosofia? Ora, a existência humana transcorre naturalmente até que algo interrompe. Esse algo gera um problema, ou esse algo é o próprio problema, que exige uma reflexão. Então, vamos entender depois o que é refletir. Então, nesse sentido, o que faz o homem filosofar, como coloca Saviani, são os problemas. Então, o objeto da filosofia são os problemas que a vida apresenta. Nesse sentido, filosofar é examinar e buscar soluções para os problemas da existência. À medida que esses problemas eles se apresentam, eu preciso
buscar resposta para que eu possa continuar meu ciclo. E aí a gente já entra na seguinte questão. Antes da gente avançar, aqui nós vamos mostrar para vocês algumas formas que se utilizam a palavra problema. Então, às vezes, o problema como questão, o problema como mistério, e outras formas mais que se utiliza da palavra problema, mas que, de certa forma, no campo da filosofia, não seria um problema. E aí eu vou mostrando para vocês por que não é um problema propriamente dito. Aí depois eu vou mostrar para vocês o que é realmente um problema filosófico, tá ok? Vamos lá então. O termo problema é amplamente utilizado e frequentemente utilizado como sinônimo de questão. Só que se eu pergunto para você quanto é 2 mais 2, você já sabe a resposta. Isso é uma questão, mas não é um problema. Por quê? Porque você já sabe a resposta. Mesmo se eu elevar a conta, não é um problema, porque você pode usar uma calculadora. Mesmo se eu levar ainda mais a conta, você pode usar um computador para resolver o problema. Então, esse problema, e aí repare que está entre aspas, ele não é um problema filosófico. Por quê? Porque ele é uma questão que já tem uma resposta. Repito, não é um problema filosófico, porque é uma questão ou uma indagação que já tem uma resposta. Por isso, essa questão ou essa indagação não possui um caráter problemático. Aquilo que nós chamamos de problema vai além daquilo que nós chamamos de questão, ou que eu estou colocando como questão aqui para vocês, ok? E assim, a gente vai entrar e aprofundar ainda mais quais são os usos correntes da palavra problema. Como é que eles são utilizados? Em quais contextos? Onde são problemas ou não são problemas? Vamos lá, então. Uma das formas de utilizar a palavra problema é geralmente colocando ele, como nós vimos, como questão. Mas se a gente pegar e colocar bem assim, ó, quantos anos você tem? Isso não é um problema, porque a pessoa que nós estamos interpelando, a pessoa que nós estamos interrogando, a pessoa que nós estamos questionando, já sabe a resposta. Então não é um problema. Mesmo que a gente tente transformar essa questão em algo mais elaborado, mais rebuscado, mesmo assim, mesmo se a gente tentar fazer ficar mais complexo, não é isso que caracteriza o problema. Então vamos supor, um exemplo aqui. Se além de perguntar a idade, eu pergunto quantos meses você viveu? Ou então eu pergunto assim, quais os nomes das ilhas das Filipinas, que são mais ou menos ali 7.200. Isso não é um problema. Por quê? Porque se eu buscar na internet, eu vou ter a resposta. Então, nesse sentido, essas respostas que não me são conhecidas, mas que eu posso ter acesso, ela não tem em si, no campo da filosofia, um sentido problemático. Porque as respostas, mesmo que eu não tenha nesse momento, eu posso acessá-las. Eu posso encontrá-las. Mesmo que um professor vá no quadro e coloque assim, resolva os problemas. Antes dele colocar as contas que vocês precisam resolver, não é um problema. Por quê? Porque as respostas já existem. Basta você consultar ou livro, ou calculadora, ou até você mesmo. Então, repare, essa é uma das formas de se utilizar a palavra problema. Agora, e se eu elevar a palavra problema a um grau bem mais alto? Se eu fazer com que fique bem amplie mais a questão da palavra problema. Se eu ampliar muito, o que vai acontecer? O problema se torna o não saber. E aí, por não saber, esse problema frequentemente é associado ao desconhecido ou à ideia de mistério.
Se algo é um mistério, repare bem, se algo é um mistério, eu não tenho como saber. Então, se eu quiser saber sobre a existência ou não de Deus, eu tenho que me guiar pela fé. Não tenho como provar a existência de Deus. Não da forma como nós estamos colocando aqui. Ok? Certo. Então, enfim. Então, quando eu falo que eu elevo o problema a um grau de mistério, eu tenho que entender que o mistério ele é incognoscível, ou seja, não tem como eu abarcar com minha razão. E nesse sentido, eu tenho que ir pela fé. E aqui estou falando especificamente da questão religiosa. Então, muitas vezes, quando eu estou diante de um mistério, não há problema, porque eu não tenho que resolver. Se é mistério, o problema já está resolvido através da fé. E a fé é, mesmo não tendo comprovações, e aí eu estou falando de um exemplo específico, mesmo não tendo comprovações, eu acredito no ser divino. Nesse sentido, o problema não pode ser nem explorado, nem solucionado. Outra forma de utilizar a palavra problema é como obstáculo ou como dificuldades. Ora, um exemplo que eu vou dar para vocês aqui entender é a concepção de obstáculo. Se eu não conseguir encontrar a chave da minha moto, nem a chave do meu carro para ir até o supermercado, isso não é um problema filosófico. Por quê? Uma vez que eu vou lembrar ou acabe lembrando de local que eu deixei a chave, ou encontre a chave ao procurar, não é um obstáculo. Até porque eu sei, em muitos casos, que onde eu esqueci essa chave está no ambiente da casa, só não sei o lugar específico. Então, também não adianta aumentar colocando esse problema em uma dimensão maior. Por que não adianta colocar numa dimensão maior? Ora, muitas vezes eu tenho dúvidas, mas mesmo colocando essa dúvida e sendo uma dúvida cética, exemplo, está eu e uma outra pessoa, eu digo, eu posso chegar primeiro que você. E aí, quando eu coloco o problema como na questão de dúvida, a partir do momento que os dois traçam a corrida, um deles ganha e está comprovado e não há problema nisso. Por quê? Porque é algo que tem solução. Então, o desafio entre duas pessoas, mesmo que isso faça com que eu fique cético, não é um problema. Como da mesma forma, o obstáculo ou a dificuldade. A dificuldade de encontrar a chave, o obstáculo de não poder chegar no mercado, não é um problema. Por quê? São questões que têm solução. Mesmo que naquele momento ainda não estão solucionadas, mas elas têm respostas. Nesse sentido, para a gente compreender o significado da palavra problema, a gente precisa entender que ele está atrelado à reflexão. A reflexão, então, vamos entender aqui. A palavra problema, ela surge porque eu preciso filosofar. Eu tenho minha vida e algo impede de eu vivenciá-la. Quando algo impede de vivenciar, eu chamo isso de problema. Quando o problema está posto, eu preciso refletir sobre esse problema. É aí que está a reflexão filosófica, ok? Então vamos entender melhor como é que isso ocorre. Certo? Então o problema, ele envolve algo mais que de algo que é desconhecido ou mais de algo que apresente apenas dificuldade. O problema é um impasse. É um impasse que eu preciso solucionar. Então, assim, vou pegar aqui um exemplo mais para a gente entender melhor. Nós passamos por uma pandemia. Ora, durante muito tempo, essa pandemia ela impediu a gente de viver nossa vida plena.
Então, isso passou a ser um problema. Problema esse que precisamos refletir sobre, lançar luz sobre esse problema, que, por sua vez, a pandemia causou uma ansiedade, causou depressão, causou uma convivência maior dentro dos lares, porque teve o lockdown. Enfim, a pandemia passou a ser um problema que foi impeditivo da vivência e, por isso, teve a necessidade de ser refletida. Ok? Certo. Com isso, tinha que ter uma solução. Ou seja, tinha que se refletir para ver se resolvia-se o problema. Então, quando nós falamos de problema, ele traz em si uma complexidade intrínseca, ou seja, dentro do problema já traz em si os fundamentos, a base. E aí, quando eu falo de fundamento, estou falando de base, de algo que sustenta. Para você, quando vai refletir, tentar resolver. Então, não adianta você ficar apenas no lado superficial. Se tem um problema, você tem que ir nas bases. Base é aquilo que sustenta. Base, plataforma, que sustenta. Ou seja, no fundamento. É aí que começa a importância do filosofar. Ok? Certo. Mas para a gente filosofar, a gente precisa refletir. Refletir sobre os problemas. Para a gente refletir sobre os problemas, a gente precisa entender o que é reflexão. E o Saviani traz uma definição de reflexão, primeiro pela etimologia, a origem da palavra. Então ele diz assim, reflexão vem do verbo latino, reflectere, que significa voltar atrás. Então, reflexão é um repensar. Repensar, um pensamento em segundo grau. Então, assim, quer dizer novo. Então, pensar. Então, você pensa de forma mais elaborada o problema que está posto para você. Isso é refletir. Então, como coloca o Saviani, ele diz o seguinte: se toda reflexão é pensamento, nem todo pensamento é reflexão. Por quê? Porque a reflexão é um pensamento mais e melhor elaborado. É isso que é uma reflexão. Correto? Beleza? Vamos avançar então? Certo. Nesse sentido, quais são as características da reflexão? A reflexão, ela tem uma consciência de si mesmo. E ela tem uma capacidade de avaliar e verificar o grau de adequação com os dados objetivos. Então, o que é que a realidade está se fornecendo e o que é que você já tem de compreensão dessa realidade, como nós vamos ver lá na frente, ok? Então, assim, é uma medição uma medição com o real, seja daquilo que você já tem, seja daquilo que você precisa saber. E você vai confrontando o pensamento com a realidade e vai refletindo ao problema que está posto. Para ser mais exato, imagine assim, se você estivesse na floresta, está na floresta, tudo escuro na floresta. E nesse momento você tem uma lanterna. Você liga a lanterna e aponta para um determinado local, procurando ali o caminho de saída daquele lugar. Então, essa é a reflexão. Ela aponta para o problema e pensa de forma mais elaborada as possibilidades de sua resolução. É assim que funciona a tentativa de reflexão filosófica. Mas nós vamos se aprofundar ainda mais. Aqui eu trouxe uma imagem na tentativa de você, toda vez que pensar no processo de reflexão, entender a importância dela para resolver os problemas ou procurar respostas para os problemas. Beleza? Então, outro esquema aqui para poder ajudar a gente a compreender. Você tem um problema, esse problema está na realidade de quem? Do sujeito. Aí acompanha aí, sujeito. Aí, esse sujeito, a seta aponta para o problema.
esse problema que se mostra para o sujeito, ele não se mostra de forma completa, como nós vamos ver mais na frente. Ele tem partes que o constituem que estão ocultas. É para isso que a filosofia serve, para buscar essa totalidade, seja, olha aí na parte de cima, seja a parte que se mostra, seja a parte que se oculta. Não quer dizer, vamos lá. A reflexão filosófica, ela busca. Então aqui, essa xícara aqui, ela tem dois lados, o lado de cá e o lado aqui. Esse lado aqui você está vendo, esse aqui você não está. A filosofia, quando vai pensar os problemas que estão postos para você, tem uma parte que é aparente, que se mostra, e tem uma parte que é oculta, que você não vê. A filosofia, ela quer que você tenha acesso tanto à parte que está sendo mostrada para você, quanto à parte que está oculta. Então, essa parte sendo mostrada para você, a filosofia quer que você é o seu acesso imediato. Mas ela também quer que você acesse aquilo que está oculto. Então, ela tem um aspecto de totalidade, de você tentar conhecer a totalidade. Então, nesse sentido, voltando aqui ao nosso esquema, então é isso. Então, há uma parte do problema filosófico que se mostra para você e há uma parte que está oculta. Para isso, para você ter acesso a essa totalidade, você precisa fazer uma reflexão. Imagine assim, ó. Imagine da seguinte maneira. Você tem os seus braços, você está com os seus braços estendidos. Você flexiona, ou seja, reflexão quer dizer uma nova flexão. Se você tem suas pernas e você abaixa, você está fazendo uma flexão. A reflexão é uma nova flexão, é um pensamento mais elaborado. Espero que esteja ficando claro para vocês. Então, a reflexão é um ir e voltar. Imagine uma folha de papel. Você dobra ela uma vez, você dobra outra vez, você dobra outra vez. Ela está se flexionando para si mesmo. Então, a reflexão tem essa perspectiva de ser, como a gente colocou aqui, um pensamento que vai do sujeito para o problema e que volta para o sujeito no seu aspecto mais elaborado. Então, se a gente colocar ali em cima, se a gente pegar sujeito e onde está o problema, a gente colocar assim, parcial no sentido da parte que se mostra, e depois ele pensar o problema e esse problema voltar para ele, então ele está indo e volta. E aí, quando voltar, ele compreender melhor a totalidade desse problema, então essa reflexão ela está partindo de uma concepção filosófica. Então, o problema é isso. A parte que se oculta, a parte que se mostra. Então, como é que o Saviano vai ver essa questão? O ato de refletir. Refletir é, para Saviani, retomar e reconsiderar os dados, revisar, vasculhar. E vasculhar em busca de novos significados, de uma compreensão mais totalizante. Então, quando você fala de reflexão, você está falando de examinar de forma mais detalhada, prestar mais atenção, analisar com cuidado. E a reflexão filosófica, nesse sentido que nós estamos colocando aqui, filosofia é, em essência, refletir sobre os problemas. Todos têm problemas. Não existe um ser humano que não se depare com problemas. Portanto, todos são naturalmente levados a refletir e, consequentemente, a filosofar. Então, qual é a complexidade da reflexão? A atitude filosófica parece simples, mas ela se complica à medida que entramos no processo de reflexão profunda. Quanto mais profunda é a reflexão, e agir aqui, não é só você... Vamos entender essa parte aqui. Você tem um problema. Se você tem um problema, mas você não reflete sobre o problema, você não vai compreendê-lo. Mas só refletir não basta, porque você pode tomar consciência do problema e não fazer nada. Então, além de refletir, você precisa agir sobre o problema, uma vez que você já conhece ele na sua totalidade. Então, a reflexão ela exige
um discernimento, uma autocrítica e um confronto com a realidade, ou seja, daquilo que você já sabe e daquilo que você passa a saber, daquilo que você já sabe e daquilo que você precisa agir para modificar aquilo que você já compreende do problema. Veja, então, a filosofia não é só algo no sentido da contemplação, que eu vou ficar contemplando. A filosofia não é você achar, poxa, se eu deixar crescer minha barba, eu sou um filósofo. A filosofia não é você fumar maconha. A filosofia não é você ficar viajando, dando respostas que não servem para compreender a realidade imediata ou imediata. A filosofia não é você ficar falando e falando e falando sem dar uma definição do que você está tratando ou ter uma ideia clara do que você está tratando. A filosofia, ela é uma forma de você tratar os problemas que lhe são impostos pela sociedade. E ao tratar dos problemas, ela ajuda de forma prática você a resolvê-los. Ok? Certo. Avançando. A Shawi, ela também traz uma concepção de filosofia que nós vamos colocar aqui. Então, o que é a reflexão no campo filosófico para Shawi? Ela define reflexão como um movimento de volta sobre si mesmo. Lembra do papel que eu falei? Você pega uma folha de papel, dobra, depois dobra ela de novo, depois dobra ela de novo, e vai dobrando, e vai dobrando. Ela está se flexionando. E quando o ser humano se faz uma reflexão sobre o problema, ele vai cada vez mais pensando no problema, e isso vai voltando para ele no seu aspecto de entender melhor o problema, ou naquilo que o Saviano chama de totalidade. Ok? Beleza? Tá dando para acompanhar? Ótimo. Então, a reflexão é o movimento pelo qual o pensamento volta-se para si mesmo, interrogando a si mesmo. Ok? Nesse sentido, quando nós vamos falar de problema, então vamos dar uma revisada rápida aqui para a gente entender o que a gente está falando. Pergunta crucial, que nós começamos essa aula. O que é filosofia? Pergunta crucial, o que leva o homem a filosofar? Então, primeiramente, o homem ou ser humano, a mulher, o ser humano segue sua vida normalmente. Mas em determinado momento, essa vivência ela é interrompida. Uma vez interrompida, há a necessidade, não é que a pessoa quer, é necessário de refletir esse problema, porque esse problema é impeditivo para continuar vivendo da forma como se vivia. Esse impeditivo, que na verdade é o problema, esse problema tem a necessidade de ser resolvido. Nesse sentido, se a gente não resolver o problema, possivelmente a gente não consegue avançar nas nossas vidas. Olha o caso da pandemia. Estou dando um exemplo extremo para que a gente possa compreender melhor. Como a gente não está na sala de aula, está na videoaula, então precisa dar exemplo que seja mais próximo da compreensão. Então, nesse sentido, interrompe o nosso caminho. Então, aquilo que faz o homem filosofar é esse interrompimento do ciclo da vida, e aí nessa necessidade de se refletir sobre esse problema. Ok, só que o problema ele se mostra de forma imediata e ele se oculta. Imagine um iceberg. Imagine aqui essa caneca com um iceberg. Então tem uma parte que se mostra, tem uma parte que se oculta. A parte que se mostra, nós vamos chamar de fenômeno. Fenômeno quer dizer aquilo que se mostra. A parte que se oculta, nós vamos chamar de essência, que é aquilo que você não você não vê de forma imediata. Você não tem contato diretamente ali. Ok? Então vamos lá. Vamos entender isso aqui melhor. Aí eu fiz aqui, para você compreender, um desmembramento do iceberg. Essa é a primeira parte, é a parte que se mostra. Essa parte que se mostra a gente chama de fenômeno.
O fenômeno é a parte visível do problema. Então, ele é a forma aparente, mas também chamada de forma fenomênica. Ela é a parte simples, porque você tem contato direto com ela. Ela é a parte imediata. E ela é a parte abstrata. Aqui no abstrato, eu queria novamente explicar para você o que é abstrato. Abstrato, quando alguém vai fazer essa xícara, quando alguém vai fazer esse lápis, existem condições para criar esse lápis. Quando eu separo esse lápis das condições que foram necessárias para criar esse lápis, eu estou em algo que é abstrato. Eu tenho um lápis, mas não sei as condições que foi necessária para criar. Se foi um trabalhador ou uma trabalhadora, se ela recebeu um salário mínimo ou não, quantos filhos ela tem, onde ela mora. Então, abstrair é você retirar. A palavra abstrair quer dizer retirar. E abstrato, no sentido que eu estou colocando aqui, é você retirar do contexto em que foi gerado. Então, quando nós temos um problema e nós estamos no grau abstrato, a gente retira as condições ou o contexto ou a história em que aquele problema foi gerado. Então, um exemplo. Quando a gente fala de um aluno, a gente fala que o aluno não quer nada. E eu retiro a realidade. Você conhece a realidade do aluno? Não. Mas como é que você fala que não quer nada? Eu estou retirando o aluno, eu estou abstraindo o aluno das condições que o gerou. Então, isso é abstrato. No senso comum, vamos para o senso comum agora. Voltando, vamos agora para o senso comum. No senso comum, abstrato é o contrário de concreto. Então, abstrato é aquilo que eu não posso pegar, concreto é aquilo que eu posso pegar. E aí eu posso pegar esse livro, aí seria algo concreto no senso comum. Eu posso pegar esse outro livro, eu posso pegar esse lápis. Só que o sentido que nós estamos usando aqui no campo filosófico não é esse. Volto a dizer, não é esse. Qual é o sentido que nós estamos usando aqui? Que abstrato é quando você tem um objeto, pegar esse lápis aqui, e você separou esse lápis da realidade que criou esse lápis, das relações sociais, das relações de trabalho, enfim, que foi necessário para criar esse lápis. É nesse sentido que nós estamos utilizando. Então, esse primeiro momento que você se depara com um problema, ele está no formato de fenômeno, onde ele se mostra para você de forma abstrata, separada ou separado do contexto que o gerou. Então, ele está na sua forma aparente, na sua forma de fenômeno, na sua forma mais simples, na sua forma imediata e abstrata. A filosofia, ela pede para que a gente avance no sentido de que não só ficar no aparente, não só ficar na parte que a gente pode usar essa xícara aqui de novo, na parte que a gente pode ver. Então, não é ficar só na parte que você pode ver. É você ir além do aparente, além do imediato, além do abstrato. Para isso que a gente precisa da filosofia. Então, nesse sentido, nós já vimos a parte do iceberg que se mostra. Agora nós vamos ver a parte que se oculta. Então, quando nós falamos de problema filosófico, nós vamos falar também da parte que está oculta embaixo do mar, do iceberg. Essa parte que está abaixo, que muitas vezes você não consegue ter um contato imediato, você precisa de uma reflexão, é o que nós chamamos de essência do problema, que é a parte oculta. A parte oculta, ela é complexa. A parte oculta, ela é concreta. E aí, deixa eu explicar essa questão do concreto. Concreto aqui é eu recuperar nessa xícara todas as condições possíveis que foram necessárias para fazer a xícara. Condições do trabalho, do trabalhador, condições psicológicas, condições sociais, condições históricas, condições políticas, condições ideológicas, da realidade que foi necessária para criar essa xícara. Então,
Isso quer dizer que eu preciso separar aquilo que é imediato do que é imediato? Então, como eu estou falando para você, pensar o problema é pensar o problema na sua totalidade. Então, você reflete o problema, para você avançar além da aparência, para você avançar do imediato, para você avançar além do fenômeno, daquilo que é visível, para você avançar além do abstrato. Então, refletir não é descartar. Deixa eu só explicar aqui para você de forma mais. Refletir não é descartar aquilo que você captou de imediato, aquilo que está sendo mostrado para você. Então, vamos pegar aqui o problema da violência. Se você teve uma situação que você visualizou a violência, você não descarta essa questão do contato imediato que você teve. Só que ela é o primeiro contato, ou contato de aproximação. Você precisa ir além disso. Porque se você ficar só no fato isolado, só na sua forma aparente, só naquilo que é imediato, você não consegue entender a totalidade. E é aí que entra a filosofia. A filosofia entra para você refletir a totalidade. Então vamos ver aqui. Vamos pegar aqui nosso exemplo para você entender. Então aqui, você tem a forma aparente, que está visível, e você tem a forma oculta. Essa forma oculta é o que nós chamamos de essência, de complexo, de meditado, de concreto. Veja, as duas formas, elas se relacionam. A forma que está oculta é a forma que está à mostra. E elas formam uma totalidade. Se você ficar só com a essência, você vai ter uma parcialidade. Se você ficar só com a aparência, você também vai ter uma parcialidade. Você precisa, na reflexão do problema, recuperar o aspecto de totalidade. Isso é importante porque a gente vai avançar nisso aqui e vocês precisam entender como é que esse processo se ocorre. Então, avançando. Agora nós passamos para o seguinte tópico. Necessidade de recuperar a problematicidade do problema. Repare, nós já mostramos lá atrás que o problema não é mistério, o problema não é questão, o problema não é dificuldade, o problema não é dúvida. Já mostramos lá atrás. Agora nós estamos entrando no que realmente é o problema. E aí eu dei esse exemplo, dei alguns exemplos. Um desses exemplos foi esse aqui, do iceberg. Outro exemplo foi esse aqui, para mostrar para vocês a totalidade. Então, nós estamos avançando. Lembrando que isso aqui só é para você captar a ideia, ok? Só para você entender melhor. Senão, como a gente está aqui num vídeo, fica ruim para tirar a dúvida de vocês. O que acontece? Ó? Então, existe a necessidade de recuperar a problematicidade do problema, já que ele não é questão, já que ele não é dúvida, já que ele não é mistério, já que ele não é você aumentar o grau de dificuldade. Então, a gente precisa entender o que realmente é o problema. Por isso que eu estou de lá para cá dando esses exemplos. Ok? Então, vamos lá. Primeira questão é que o uso da palavra problema frequentemente não reflete o uso real do que seria problema, como nós mostramos lá atrás. Então, é preciso recuperar a problematicidade do problema. Ou, numa conclusão melhor, da forma como nós mostramos lá atrás, o problema não é problemático. Ele não é realmente um problema. E isso se dá, em grande parte, porque ao longo da história da humanidade, utilizou-se demais a palavra problema, ao ponto de aquilo que é um problema realmente não ser visto como tal. E aquilo que muitas vezes não é um problema, passar a ser um problema no campo da sociedade. Ou seja, você inverte.
questão, dúvida, mistério, aumentar o grau, não são problemas. Mas como você utiliza tudo isso como problema, a sociedade acha que realmente é, e não é. Se você quebrar a unha não é um problema, ela nasce de volta. Você cortar o cabelo não é um problema, vai nascer de volta. Você cortar a sombra não é um problema. Você colocar no quadro lá uma questão que já tem solução não é um problema. É problema aquilo que tem necessidade de ser resolvido para que as pessoas possam continuar vivenciando, para que as pessoas possam continuar a viver. Então, nesse sentido, os últimos séculos da história abusaram de forma leviana da denominação da palavra problema. Beleza? Ok. Nesse sentido, acabou criando, ao longo da história, a pseudo-concreticidade. O que é? Vamos lá. Pseudo é aquilo que é falso. Concreticidade, eu já expliquei para você. No contexto que nós estamos utilizando aqui, é quando eu recupero as condições que foram necessárias para criar esse livro. Também posso citar as condições que geraram a violência. Então, concreto é eu pegar as determinações, o que foi necessário para determinar para criar, para gerar, para dar origem a esse livro. Compreende? Quando eu falo de pseudo-concreto, eu estou falando de algo que é falso. A gente acha que é concreto, ou seja, que está recuperando a totalidade do problema, mas na verdade é falso. Então, uma pessoa que você diz assim para ela, olha, qual seria o seu maior, qual seria seu problema hoje e como a gente poderia solucionar? A pessoa fala assim, olha, eu vivo numa casa que a condição é miserável. Então, o meu problema hoje seria colocar um vaso. Isso aí é pseudo-concreto, porque a pessoa não tomou dimensão que a sua condição sub-humana está vinculada ao modo de produção, distribuição e consumo da sociedade capitalista. Então, ela só consegue enxergar a realidade de forma pseudo-concreta. Ela acha que um vaso, ou seja, de forma falsa, ela acha que um vaso vai melhorar a vida dela, quando na verdade ela precisaria ter uma visão de totalidade, tanto daquilo que se mostra, ou seja, o vaso é uma questão de dignidade, você não descarta a importância de um vaso no processo de humanização, mas você compreende que é preciso resgatar a totalidade para que ela entenda que outras questões que estão determinando a condição dela. Então, estou dando um exemplo aqui só para vocês compreenderem essa questão. Então, assim, essa pessoa, esse ser humano que fala do vaso, ela vive em um mundo do pseudo-concreto. Então, nesse sentido, a gente precisa compreender que quando nós vamos tratar do problema, ele se esconde, mas ele também se mostra. Se mostra de forma imediata, porque ele acha que é o vaso, mas há outros fatores que estão ocultos para essa pessoa. Então, daí a importância de se destruir a pseudo-concreticidade, aquilo que é uma falsa concreticidade. Aí sim, você vai começar a compreender, a entender a verdadeira concreticidade, que é aquilo que eu já expliquei, ó, para gerar o concreto. É concreto porque é fruto de múltiplas determinações, ou seja, você só vai entender o problema se você entender as várias relações que existem naquele problema. Há problemas que envolvem questões filosóficas, que envolvem questões científicas, que envolvem questões artísticas, enfim. E quanto mais você conseguir abstrair, quanto mais você conseguir tornar o abstrato concreto, e aí, por isso que lá no Capital, Marx tem um livro chamado Capital, lá no livro 1, Marx vai dizer assim, ó, o leitor que quiser me acompanhar tem que partir do abstrato para o concreto. Por que do abstrato? Então ele vai partir da mercadoria. E aí, no início, a mercadoria de forma abstrata. Aí ele vai pegando essa mercadoria e demonstrando como ela está relacionada. E aí ele só conseguiu publicar um livro, mas são 3 livros, o Capital, livro 1, livro 2, livro 3, agora foi lançado pela Boitempo.
E ele vai demonstrando pela mercadoria, vai avançando, 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 até sistematizar, ou seja, transformar em sistema como é que o sistema capitalista funciona. Como é que o modo de produção capitalista funciona. Então, você precisa, nesse processo, partir do abstrato, daquilo que é imediato, ou seja, você tem contato direto com a mercadoria. Mas você precisa avançar mais e ir para o concreto, como eu coloquei aqui anteriormente, ok? Então, para isso, você precisa destruir, ou pelo menos você precisa compreender esse mundo da pseudo-concreticidade, para entender a verdadeira concreticidade. Senão você vai continuar lá no mundo do pseudo-concreto. E qual é o papel da filosofia e da ciência nesse processo? A ciência e a filosofia têm como tarefa captar a essência, não apenas o fenômeno. Lembra que eu falei para vocês lá atrás? Repare, ele não fala assim, captar só a essência. Ele fala captar a essência, não apenas o fenômeno. Ou seja, você tem acesso ao fenômeno, mas você também tem que captar a essência. E aí ele vai dizer o seguinte: o homem tende a ver as manifestações da sua existência como independentes do processo que o gerou. Independentes aqui é você vivendo na pseudo-concreticidade, ou seja, você não compreende as forças, que geraram aquele problema, aquela situação, certo? Nesse sentido, recuperar a problematicidade do problema é essencial para entender a existência humana, certo? Então vamos partir então do conceito de necessidade. Ora, já falei, vou repetir, a essência do problema é a necessidade. Ou seja, você tem um problema, você tem necessidade de tentar resolver. Às vezes, essa necessidade é algo simples, mas em alguns momentos é ignorado. E a gente vai ver o que é ignorância por aqui, ok? Mas um problema surge quando a resposta a uma questão desconhecida se torna necessária para a continuidade da existência. Então, se você não tem a resposta, um exemplo, os seres humanos precisam comer e eles não conseguem comer, e a sociedade que você está inserido produz comida que daria para alimentar a todos, e essa pessoa não está se alimentando, ora, isso é um problema, porque é um impeditivo para que ela possa vivenciar a sua humanidade, ou seja, se humanizar. Nesse sentido, que é preciso recuperar o que nós chamamos aqui de o verdadeiro problema. E aí eu vou fazer só uma revisão rápida para vocês entenderem. Algo que eu não sei não é um problema, dependendo, como eu falei para vocês, se for uma pergunta, qual a sua idade? Se for uma pergunta tipo, olha, quanto é 2 mais 2? Porque eu posso saber. Agora, algo que eu ignoro, preciso saber, e isso é impeditivo de eu viver minha vida, aí sim é um problema. Então, são esses obstáculos, são essas dificuldades, são essas dúvidas, mas no sentido de que são impeditivo de eu viver minha vida de forma plena. Então, essas situações, sim, são situações verdadeiramente problemáticas e que precisam ser superadas e que precisam de resposta. Daí a necessidade de filosofar. A Chauí vai trazer uma definição do que é ignorar. E ela coloca assim: ignorar é não saber alguma coisa. A ignorância pode ser tão profunda que sequer a percebemos ou sentimos. Isto é, não sabemos que ignoramos, não sabemos que não sabemos. Então, nesse sentido, para você ver como às vezes a pessoa ela repete algo, sei lá, ela é negacionista, mas a ignorância é tão grande que ela sequer sabe que não sabe. Ela não faz ideia do que ela está ignorando, como já aconteceu com algumas pessoas. Basta você procurar aí na internet, que por conta de negar a pandemia, acabaram morrendo.
Não é brincadeira. Ou seja, no século XXI, e aí a Terra não é plana, e eu fico, como diz o Bertolt Brecht, é difícil a gente, em século XXI, ter que dizer o óbvio, mas a Terra não é plana, e se não tomar vacina, aqueles que não tomaram vacina, muitos vieram a óbito. Então, como diz a Marina Sauí, a ignorância é tão grande que em determinados momentos não sabemos que ignoramos, não sabemos que não sabemos. Ok? Nesse sentido, a gente pode dizer que quando nós vamos tratar de um problema que tem a necessidade de ser resolvido, esse problema ele tem um lado subjetivo e tem um lado objetivo. O lado subjetivo, eu diria o seguinte: o problema ele existe. O problema ele existe. Mas nós temos que tomar consciência da existência desse problema. Eu tenho que tomar consciência da sua existência. Porque o problema pode existir, eu simplesmente, como colocou a Chauí, eu ignorar. Então, nesse sentido, eu preciso tomar consciência do problema. Então, o conceito de problema envolve a conscientização da necessidade. Então, conscientização da necessidade de ser resolvido quer dizer o aspecto subjetivo. Eu preciso tomar consciência da necessidade de resolver esse problema. E as circunstâncias concretas que tornam essa realidade tal. Além de me conscientizar, eu preciso compreender como é que essa realidade está posta, os seus aspectos mais objetivos, concreto, real, entender essa realidade. Então, é dessa relação entre os aspectos subjetivos e objetivos que eu tenho o que eu chamo aqui de problema. Então, o problema é isso. O problema, eu posso ter um problema, sei lá, o problema da violência, e ignorar o problema. E olha lá o que Marilene Chauí falou. Sequer sabemos que não sabemos. Mas eu posso também tomar um outro nível. Eu posso tomar consciência do problema e não agir sobre ele. Porque a realidade está posta. E envolve aspectos tanto objetivos quanto subjetivos. Então, eu preciso, além de tomar consciência, eu tenho uma atitude sobre esse problema. E a filosofia, ela não pode ser algo abstrato. A filosofia não é para você ficar com desvaneio. A filosofia não é para você acender um cigarro de maconha. Se você faz isso, tem nada contra. Só que não é só isso também. A filosofia não é para você só falar mal de alguém ou falar mal de algo. Ah, vou aqui abrir um curso de filosofia da religião para descer a linha na religião. Não. Nesse curso tem 3 aulas de um filósofo chamado Kierkegaard. Para você ver que não importa se eu penso a favor ou contra. Eu preciso estudar para compreender o filósofo. Não tem outra forma. Não adianta. Não tem outra forma. Se você achar que vai colocar um chip dentro da sua cabeça e você vai aprender, não tem outra forma. Você vai ter que sentar sua bunda na cadeira, pegar sua coluna vertebral, inclinar, pegar a sua retina e se lançar em cima do livro. É assim que a gente faz. Esse processo ele chama de leitura. Não adianta você pegar o livro. Você pega o livro aqui, ó, coloca embaixo do travesseiro e fala, pô, agora eu vou aprender. Ah, vou aprender por osmose. Não aprende, cara. Você tem que estudar. Não adianta também você só ficar assistindo aula de 5 minutinhos. Eu não consigo me concentrar mais. Eu só consigo ficar nos rios. Você é um forte candidato a desemprego. Porque as melhores profissões precisam de você ter concentração. As melhores os melhores profissionais precisaram ficar concentrados horas e horas e horas. Seja na arte, então se você pega um ator que nem Bruce Lee, aí você talvez você fala, Bruce Lee, um cara que fazia karatê. Não, Bruce Lee tem um filme sobre karatê, mas Bruce Lee é formado em filosofia. Bruce Lee criou um método. Bruce Lee, na época dele, ele tinha que diminuir a velocidade dos movimentos porque as câmeras não conseguiam captar. Então, assim, como é que um ser humano chega nessa possibilidade? Ora, ele chega nessa possibilidade através de estudo.
Não tem outro caminho. Você tem que estudar. Então, André, eu gosto de assistir videoaula com 3 minutos, que é bem rapidinho. Vá lá, seja feliz. Nada contra, mas sua formação vai ser uma formação 3 minutos. Então a gente precisa, e digo mais, dentro de empresa, espaço público, você vai precisar se concentrar. Eu não consigo ficar sem meu celular. Então, infelizmente, você está com problema. Porque você não consegue viver sua vida de forma plena por causa de um aparelho. Ou seja, numa linguagem mais simples, os seres humanos são aqueles que utilizam as coisas, mas as coisas estão utilizando os seres humanos. Então, assim, a partir do momento que você não tem controle sobre algo, sobre si mesmo, ou sobre algo que você deveria ter controle, isso é um problema. Porque isso é impeditivo de você viver sua vida de forma plena. Vai na rua aí para você ver. As pessoas sentam para tomar uma cerveja, saem em grupo e estão com o celular na mão. Então, não são as relações sociais que são estabelecidas, são a relação entre coisas. São relações entre coisas. E para isso a filosofia é fundamental, para a gente compreender essas pseudos concreticidades, essas pseudos relações sociais. Que não se. Não, agora, frear aqui, não estou falando que nós não devemos ter celular. Toda tecnologia que vai ajudar o homem e a mulher a ter mais tempo para si é boa. A não se esforçar tanto é boa. Nós não somos contra a tecnologia. Nós somos contra a forma capitalista e consumista que a tecnologia pode ser utilizada. Ou melhor, que ela pode utilizar os seres humanos. Transformando os seres humanos em coisificados, em coisas. E aí, tem um filósofo que chama Lukács, ele fala bem assim que o capitalismo, ele não quer mais só o seu corpo, o seu biológico. Que você passe horas e horas e horas fazendo um serviço. Ele quer também coisificar a sua consciência. Ele quer que você não imagine que outro mundo é possível. Ele quer que você não possa imaginar que você tenha a capacidade de refletir sobre os problemas que estão postos. Então, o capitalismo não se contenta mais em utilizar apenas o corpo. Ele quer agora também coisificar a sua mente. Ele quer que você se sinta plenamente feliz. E aqui eu quero abrir uma aspa, abre aspa, plenamente feliz, fecha aspa, por você ser explorado, como se isso fosse a única forma possível de pensar o mundo. Isso está no livro História e Consciência de Classe. Então, pensar os problemas no campo da filosofia é pensar para você encontrar possibilidades de agir e não para você ficar inerte. Se for para você ficar inerte, você não precisa de filosofia. A filosofia é justamente para isso, para que a gente possa questionar, para que a gente possa avançar, para que a gente possa melhorar enquanto ser humano. Mas por enquanto não tem chip, meu amigo. Por enquanto não tem osmose. O que você tem que fazer é ler o livro, ok? Então a filosofia ela vai ajudar a gente a agir. Então, o conceito de problema possui um sentido profundamente vital e dramático para a existência humana. O problema representa uma situação de impasse e necessidade de ser resolvido, como a gente falou aqui. A filosofia é uma atitude diante da realidade. Não é só você ficar estudando. Se você passa sua vida toda estudando, mas você não consegue mudar a realidade que você está inserido, para que filosofia? Para que ciência? Para que arte? Então, a gente não pode também pensar o homem na sua parcialidade. Só filosofia, não. Tem que ter filosofia, filosofia, arte, ciência, como diz a música. A gente não quer só comida. A gente quer bebida, diversão e arte. Então, assim, sair da condição de animal. Então, a filosofia, ela nos ajuda nesse sentido. Então, voltando aqui na questão, a gente estuda filosofia para compreender a realidade e, ao compreender esses problemas que estão na realidade, refletir sobre esses problemas e agir sobre ele no sentido de tentar solucioná-los. É aí que está a filosofia. Nesse sentido,
Quais são as exigências da reflexão filosófica? Nem todo pensamento é um pensamento filosófico. Existem alguns critérios para que esse pensamento seja chamado de pensamento filosófico. Então vamos ver quais são esses critérios, ok? Então vamos lá, ó. Para que uma... Então vamos lá. Para introdução à reflexão filosófica. Então, a filosofia não é qualquer tipo de reflexão. Então você reflete, mas não é toda reflexão que é a reflexão filosófica. Para ser considerada reflexão filosófica, deve satisfazer 3 requisitos fundamentais: radicalidade, rigor e globalidade. Então, o que seria isso? Vai explicar um a um aqui para você. Mas lembre-se, radicalidade aqui é um, rigor é outro e globalidade é outro. Então, radicalidade pode ser também tomado como raiz. E aqui, a questão da rigorosidade pode ser visto oposto como sistematização. E globalidade está no sentido de tomar o problema como totalidade. Beleza? Ok. Então vamos avançar. No sentido de radicalidade, radicalidade aqui não está no sentido de algo inflexível, quando você fala para o outro, nossa, você é tão radical, você não aceita nenhum tipo de ideia diferente da sua. Não é nesse sentido. A radicalidade aqui da reflexão filosófica é uma exigência que o problema se coloca de ir na raiz do problema. Então você tem que ir na raiz do problema. Imagine que o problema é uma árvore. Se o problema é uma árvore, se você cortar os galhos, não resolve o problema, você precisa ir na raiz. Então a reflexão deve ir profundamente até os fundamentos da questão. Fundamentos aqui é aquilo que é a base, é aquilo que é a plataforma, é aquilo que sustenta os problemas. Então por isso você precisa ir na raiz. Então qual é o objetivo? Operar uma reflexão em profundidade. Além disso, você precisa ter, para ser considerada uma reflexão filosófica, a sua reflexão precisa ter um rigor. Precisa ter um rigor. E ter rigor aqui, no que compete à reflexão, é ela ser um sistema, um todo organizado. Deixa eu só abrir aspa aqui. Abre aspa. Um todo organizado, fecha aspa, seguindo métodos determinados. O que é um método? É o caminho que você tem que passar. A palavra método quer dizer caminho. É o caminho que você tem que passar para poder chegar até a tentativa de resolver o problema. Então, é preciso você questionar as conclusões populares. Os gregos tinham uma maneira de falar do que a gente chama hoje de achismo, que é doxa. Doxa quer dizer opinião. Então, se você vai fazer uma reflexão filosófica, você precisa ir além da doxa, além da opinião, além do aparente, como nós colocamos aqui. Nesse sentido, você tem que questionar tanto aquele senso comum. Conhecimento do senso comum é um conhecimento que é acessível a todos e que muitas vezes é passado de geração em geração sem um questionamento propriamente dito. Então você precisa ir além do senso comum, questionando as conclusões populares e aquilo que é uma generalização apressada. Assim você garante a profundidade e a qualidade da reflexão filosófica. Então, estamos aqui no rigor. Por fim, nós vamos falar da questão da concepção de globalidade da reflexão filosófica. Então, globalidade a gente entende que é uma reflexão de conjunto. O problema não pode ser examinado de maneira parcial. Não pode ser examinado de maneira parcial, ele tem que ser examinado na sua totalidade. Então, relacionar o aspecto em questão com os demais aspectos do contexto. Nesse sentido, a filosofia ela difere da ciência. Por que difere da ciência? A ciência isola e analisa de forma separada. A filosofia insere, examina os problemas no contexto geral. Então, por exemplo, vamos supor que você quer estudar coelho. Então, você vai pegar o coelho, tirar ele do local dele, que é o seu
seu local lá, seu habitat, vai colocar ele no laboratório, ou se você quiser, você vai fazer experimento com ratos, vai colocar no laboratório e vai observar. Se for na psicologia, o comportamento. Você está isolando o objeto do concreto, da situação que o gerou. Isso é a ciência que faz, para compreender melhor o objeto. Já a filosofia vai analisar e refletir a totalidade do problema que o gerou, a realidade em que esse ser está inserido. Ok? Então, nisso, a filosofia não tem um objeto específico. Onde tem problema é lá que está a filosofia. Já a ciência, ela precisa, para ser chamada de ciência, precisa ter um objeto. Uma ciência é uma ciência se tiver um objeto de estudo. Se não tiver, não é ciência. Certo? Então, continuando aqui. A filosofia não tem objeto determinado. A filosofia se dirige a qualquer aspecto da realidade onde está o problema. Onde está o problema é onde vai estar a filosofia. Então, a filosofia é uma busca. Ela localiza os problemas e prepara o terreno para a ciência. A ciência delimita o problema. A filosofia os encontra. Então, a filosofia é aquela que diz, ó, um exemplo, a ciência vai tentar reproduzir seres humanos. Aí vem a filosofia, fala, o problema é um problema ético. É ou não? Lógico que eu estou colocando aqui de forma mais simples. É ou não possível? É ou não moral você tentar criar seres humanos? E se você tentar criar, será que você, ao criar, você está sendo ético? Porque ao tentar criar, e vai que alguns seres humanos que estão nascendo acabam morrendo, você não está sendo antiético? E a filosofia vai mostrando, apontando reflexões que a própria ciência muitas vezes não se impõe. Correto? Então, nesse sentido, nós falamos o seguinte: a ciência delimita o problema, a filosofia o encontra. E uma frase que eu sempre digo para os meus alunos é: me digas onde está o problema e te direi onde está a filosofia. Porque o papel da filosofia é esse. O papel da filosofia é encontrar o problema, onde quer que ele esteja. Então, a filosofia não é arte, mas ela tem uma reflexão sobre o estético. A filosofia não é ciência, mas ela tem uma reflexão sobre a ciência, que é chamado de epistemologia. A filosofia não é propriamente, no sentido que nós estamos colocando aqui, lógico, pragmática, mas existe uma reflexão da filosofia sobre a pragmática, ou seja, existe uma reflexão no campo da ética para refletir essa prática dos seres humanos. Então, a filosofia, ela permeia uma série de áreas e ela não tem objeto definido, porque onde tem problema é ali que a filosofia vai estar. Já a ciência ela tem que ter um objeto definido. Por exemplo, a história é uma ciência que estuda, como diz Marco Bloch. Ela não é a ciência que estuda o passado, estuda a ação dos homens no tempo. Onde o homem passou e deixou registro, compreende-se que ali é preciso estudar. Então, a psicologia, ela se compromete a estudar o comportamento. É lógico que eu estou simplificando aqui só para você entender. Ela tem um objeto específico. Já a filosofia não. É o problema. Onde tiver o problema, onde quer que ele esteja, é lá que a filosofia vai estar. Beleza? Então, com base nisso, a gente já pode definir aqui, que foi nosso objeto aqui, o que é filosofia. Então, nessa aula foi feita dentro do curso de Filosofia de Religião para definir o que é filosofia. E vamos voltar, então, e definir o que é filosofia depois de tudo que foi dito. Nós definimos filosofia nesse canal da seguinte maneira. Por filosofia, a gente compreende uma reflexão radical, lembra que é para ir na raiz, rigorosa, porque ela é um sistema,
e de conjunto sobre os problemas da realidade. Então, ao analisar um problema, você não analisa de forma isolada. Você analisa esse problema na sua totalidade. Então, filosofia é uma reflexão radical, rigorosa de conjunto sobre os problemas da realidade. Por isso que nós precisamos saber o que é filosofia, por isso que nós precisamos saber o que é reflexão, por isso nós precisamos saber como é que se abordam os problemas dentro da realidade, ok? Então, a reflexão filosófica nos ajuda a compreender a realidade em toda a sua complexidade e interconexão, como as coisas estão relacionadas, como é que esse problema ele não pode ser apartado da realidade concreta. Então, como é que ele se conecta a quais outras questões, a quais outros problemas, a quais outras, vamos chamar assim, a qual totalidade. Nesse sentido, filosofar é mais do que pensar, é questionar profundamente. E eu ainda vou fechar com o que o Marx colocou lá na tese 11 sobre Forba. Marx vai fazer uma crítica à filosofia ocidental, dizendo que os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferente maneira e que é hora de transformá-lo. O que o Marx está dizendo? Marx está criticando toda a filosofia ocidental por ficar interpretando, mas a filosofia precisa ajudar o ser humano a tomar decisões. A filosofia precisa ajudar o ser humano a tomar consciência, a se mobilizar, a se organizar e a transformar o mundo. Então, esse curso de filosofia da religião não é para você ficar só contemplando o mundo. Ele tem que ajudar você a se orientar no mundo. Ele tem que ajudar você a agir sobre o mundo e questionar, seja qual for os seus princípios, seja você ateu, seja você judaico-cristão, a questionar seus princípios ao ponto de você se permitir conhecer outros princípios que não seja só o seu. E aí você se torna mais enriquecido. Você faz uma reflexão sobre os seus próprios princípios e pode retornar a ele, mas você nunca vai voltar igual. Porque você vai ter outras propostas, conhecimento de outros filósofos que pode ajudar você ainda mais a reafirmar sua fé, ou se você não for um homem de fé, que aqui nesse curso não tem problema com isso, você também reafirmar o seu ateísmo, o seu ceticismo, enfim, perante a vida. É para isso que serve a filosofia. E a filosofia tem que ser, entre aspas, útil, fecha aspas. Não útil no sentido de pragmático, de que tem que te dar uma coisa ali de forma imediata, mas útil no sentido que você precisa, ajuda você a construir a si mesmo, ajuda você a entender a sua relação com o outro, porque vai ajudar você a compreender o outro, e ajuda você a compreender o mundo em que você está inserido. Não só que ele é um processo de construção, não só esse mundo imediato que está inserido, mas como ele se construiu ao longo da história e como esses filósofos se debruçaram perante o problema. Então a gente não estuda aqui para poder falar, você tem que ser assim, tem que se enquadrar. Não, a gente estuda filosofia justamente para você compreender que não existe uma forma de se enquadrar. Ou seja, você precisa compreender como os filósofos deram resposta aos diferentes problemas nos diferentes momentos da história, para que você saia da caverna. E ao sair da caverna, porque aqueles que estavam na caverna estavam lá dentro da caverna, passavam fogo do lado de fora, eles pensavam que as imagens que eram projetadas eram a realidade. Então você aí que está no seu WhatsApp, você aí que está nas suas redes sociais e acha que isso aí é a realidade, você que fica olhando Instagram e acha que aquela nova versão da revista Caras, a revista Caras era uma revista que postava sobre os famosos, e aí saiu a revista Caras, entrou o Instagram, e você acha que aquilo ali é a realidade, aquilo ali é uma parcela da realidade, onde as pessoas mostram-se um recorte de si. Assim como os museus. Você vai no museu,
O museu não é a realidade, é um recorte da realidade. E aquele que recortou, todo recorte tem escolha. E toda escolha, a pessoa pega aquilo, entre aspas, que é melhor, fecha aspas. Então, assim, você que fica aí nas redes sociais achando que as imagens são projetadas para vocês é a realidade, a filosofia precisa ajudar você a compreender e a sair da caverna. Ou seja, aí, quando uma dessas pessoas se solta das suas correntes e sai da caverna, e ao sair, primeiro dói os olhos, ele quer voltar, mas ele percebe que aquilo que ele está olhando que é a realidade, que aquilo que estava lá dentro da caverna na sombra, o que vai acontecer? Ele vê que existe um sol, e que esse sol aqui simbolicamente é o conhecimento. Ele começa, através do conhecimento, ver as coisas de outra maneira. Ele consegue compreender as coisas de outra maneira. E quando ele volta para tentar mostrar para as pessoas o quanto é importante o conhecimento filosófico para libertar aquelas pessoas, infelizmente, o final não é feliz. Aqui não é novela. Ou seja, as pessoas que estão na caverna não querem sair. Quando tentam fazer com que elas saiam, elas matam o filósofo, que é esse amante do saber. Então, assim, às vezes algumas pessoas parece que, como diz Chauí, não sabem que não sabem, e se você for explicar, ainda querem fazer com você o que fizeram com o filósofo que tentou voltar para se libertar. E não pense que isso está longe, não. Isso às vezes está na nossa família, às vezes está ali no colega de bar que a gente troca, entre aspas, umas ideias, fecha aspas. Isso está ali na igreja que a gente vai, está no nosso trabalho. Algumas pessoas que a gente vai falar sobre determinadas ideias, elas acham que a gente, olha, quer aparecer demais. Então, assim, é um ode, melhor, é uma apologia, um elogio à ignorância. Mas, enfim, então a filosofia é justamente para isso, para romper, para tirar as amarras e fazer com que você observe o mundo de outra forma. Inclusive, e observar o mundo também é observar a religião de outra forma. Então, quero agradecer a todos, forte abraço e até a próxima aula.